dia, crianças! Sejam bem-vindos a mais um clubinho. Estou muito feliz de estar com vocês. E agora nós vamos cantar um corinho de boas-vindas. Vamos cantar bem alegres e bem fortes, tá bom? Estou contente com vocês aqui, pois Jesus criança chama-se. Venham, pois, agora e vamos estudar, aprender ao bom Jesus amar. Crianças, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm amigos? Eu tenho amigos. Tenho amigos muito próximos e tenho aqueles amigos que eles não são tão próximos, mas são amigos muito queridos. Mas eu tenho um amigo muito especial e esse amigo é Jesus. Então, vamos cantar uma música falando que Jesus é o nosso maior amigo? Jesus amigo meu, é Jesus amigo meu, pois me salvou, é Jesus amigo meu. Jesus é o nosso maior amigo. Ele sempre está conosco, ele nunca nos abandona. E também, nós que já temos a Cristo, somos pequenos amigos de Jesus. E devemos sempre ter em mente que ele está conosco em todo o tempo. Então vamos cantar mais um corinho, que é Amiguinhos de Jesus. Pequeninos somos, mas o Salvador não vem quando oramos e nos tem amor. Se o buscamos cedo, se o buscamos já, amiguinhos de Jesus, cada qual será. Seus amigos somos, posição feliz, na verdade mesmo, pois a Bíblia diz. Se o buscamos cedo, se o buscamos já, amiguinhos de Jesus, cada qual será. Com Jesus andamos, amiguinhos seus, Ele os nossos passos guia para os céus. Se o buscamos cedo, se o buscamos já, amiguinhos de Jesus, cada qual será. Muito bem, crianças, agora nós vamos passar para o momento de decorar o versículo e o momento da lição. Bom, crianças, agora chegou mais um momento muito importante da nossa classe, que é a memorização do versículo. Versículo bíblico que está aqui na palavra de Deus, lá no livro de Romanos, tá? Romanos 5, procurem aí na Bíblia de vocês, versículo 8. Peça para o papai, para a mamãe, para o titio, quem estiver aí por perto, ajudar vocês a achar. Romanos 5 e 8. Já acharam? Todo mundo já achou? Então a palavra de Deus diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Nossa, vejam que interessante. Vejam o que a palavra de Deus fala pra gente. Que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos escravos do pecado. Ele morreu por nós sabendo que nós éramos pecadores, que nós éramos desobedientes à sua palavra. Ele não esperou assim, eu vou esperar a Gisele parar de pecar e aí eu morro por ela. Não. Sabe por quê? Porque ele sabia da minha natureza. Então ele não esperou que todas as pessoas parassem de pecar para morrer por elas. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que todas as pessoas do mundo pecaram e todas elas precisam da graça de Deus. Todas elas precisam do favor de Deus. Todas elas precisam da salvação dada por Ele através de Cristo Jesus. E sabe por que Cristo fez isso? Por que Ele morreu por nós? Sendo nós pecadores? Porque Ele nos ama.
que Ele nos amou. A Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E porque Ele tem um grande amor e uma grande amizade por nós. Sabe o que diz aqui na palavra de Deus? No livro de João 15:13 diz assim. Olha só que lindo, que maravilhoso. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E foi isso que Jesus fez. Ele deu a própria vida. Ele morreu por nós, mesmo nós sendo pecadores. Aí Ele espera que nós possamos recebê-lo como Salvador. Nós possamos crer no nome dEle, crer nas maravilhas que Ele fez para nos salvar. Então agora nós vamos memorizar este versículo que está lá em Romanos, vou subir aqui, 5:8. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Vamos mais uma vez? Só mais uma vez. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito bem, chegou agora a hora da nossa lição bíblica. Um momento muito especial em que nós vamos ficar bem quietinhos e prestar muita atenção em tudo que vai ser dito agora, porque é a palavra de Deus que vai ser ensinada e é muito importante que a gente preste bastante atenção nos detalhes, que a gente preste muita atenção nas orientações que Deus dá através da sua palavra. E essa história de hoje, ela tem muitos ensinamentos para a gente. Como vocês vêm escutando ao longo desse mês a respeito de amizade, não é verdade? Essa história também, ela, além de outras coisas, além de outros ensinamentos, ela também fala de uma linda amizade entre duas pessoas, Ruth e Noemi. Ruth é a personagem principal da nossa história de hoje, né? A sua história está registrada aqui no Velho Testamento, no livro de Ruth, 4 capítulos, bem curtinhos. Você pode ler e reler, você pode pedir para o papai e para a mamãe ler para você, tá certo? É uma história muito bonita, de amizade e de outros ensinamentos muito importantes para a nossa vida. Agora, antes de iniciar, nós vamos orar, pedindo a direção de Deus para mais esse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais esse dia, pela vida de cada um desses pequenos, ó Deus, que o Senhor tem dado a oportunidade de ouvir da Tua palavra. Ajuda-me, Senhor, nesse momento, que eu possa falar apenas aquilo que te é agradável, apenas aquilo que condiz com o que está registrado na Tua palavra. Ajuda cada um desses pequenos, ó Deus, dentro da sua compreensão, dentro das suas limitações, a poderem compreender, ó Deus, a Tua vontade para as suas vidas e também que eles possam tomar uma decisão de andarem com o Senhor, ó Deus, desde a sua infância até o momento em que o Senhor vier buscá-los para junto de si, ó Deus. Ser conosco em tudo que faremos ainda durante o restante dessa programação, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Então, antes de falar mais sobre a amizade de Ruth e Noemi, eu quero falar para vocês de algumas instruções que Deus deu ao seu povo, ao povo de Israel, há muito tempo atrás, na época, né, até antes
desta época em que viveu Ruth e Noemi. Deus já havia dado essa instrução ao seu povo. Sabe qual era a instrução? Que eles não deveriam ter amizade, eles não deveriam se misturar com povos que adorassem a falsos deuses, que se curvasse diante de falsos deuses, que invocasse o nome de falsos deuses. Mas sim que eles deveriam ser um povo exclusivo, que eles deveriam adorar e bendizer ao único Deus vivo e verdadeiro, que eles deveriam esperar o socorro e a salvação que viria de Deus, né, que Ele iria providenciar para eles, mas que eles não deveriam se misturar com esse tipo de povo que adorasse a falsos deuses. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Houve uma época em Belém, onde vivia a família de Noemi. Noemi vivia em Belém, junto com seu esposo Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Só que houve um período de muita dificuldade nessa terra, onde não chovia, onde houve escassez de comida. E pensando nas dificuldades, Elimeleque tomou uma decisão. Mas a decisão de Elimeleque não foi muito sábia, porque ele decidiu que eles iriam sair de Belém, onde vivia o povo de Deus, e eles iriam para Moabe. Só que lá em Moabe, os moabitas adoravam a falsos deuses. Já pensou? Como é que ele iria adorar a Deus num lugar onde as pessoas adoravam a falsos deuses? Como é que ele ia viver? Como é que ele ia criar seus filhos num lugar onde se adorava falsos deuses? Ele não estava seguindo a orientação de Deus. Então ele resolveu ir para lá e ele foi. Só que aconteceu algo quando passados alguns tempos, né, deles lá naquela terra, aconteceu algo. Elimeleque morreu. Elimeleque morreu e agora só havia Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Passados alguns anos, os seus filhos, os filhos de Noemi, eles cresceram, né? Cresceram, não ficaram crianças para sempre, eles cresceram. E lá naquela terra, na terra de Moabe, eles conheceram 2 jovens, Ruth e Orfa. Ruth casou-se com Malom e Orfa casou-se com Quilion. E agora, Noemi, além dos seus 2 filhos, ela também tinha duas noras. E eles continuaram ali durante algum tempo. Mas sabe, crianças, que aconteceu algo também que não foi muito feliz na vida de Noemi naquela época. Passado algum tempo, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, também morreram ali na terra de Moabe. E agora era somente ela e as duas noras. E sabe, crianças, elas começaram a passar muitas dificuldades. Houve fome também naquela terra nesse período. E ela escutou falar que lá na terra de onde ela saiu, lá em Belém, a fome já havia cessado e agora eles voltaram a plantar e eles voltaram a colher. E ela pensou consigo mesma, né, que naquele lugar ela não estava sendo muito feliz. Ela perdeu ali seu marido,
e os seus 2 filhos, e ela resolveu que ela iria voltar para Belém. E no caminho para Belém, ela com suas 2 noras, ela resolveu falar com elas. Disse, olha, minhas filhas, eu não tenho outros filhos para dar em casamento para vocês, porque era esse o costume do povo, né? Quando ficavam viúvas, se houvessem irmãos solteiros, eles dariam descendência à família, casando-se com a viúva, mas ela não tinha mais filhos, os filhos dela haviam morrido. E ela disse, olha, vocês podem voltar para a terra de vocês podem casar, vocês podem ser felizes de novo, vocês não precisam seguir comigo. E sabe o que aconteceu? Orfa resolveu que ela voltaria. Ela se despediu de Noemi e ela resolveu voltar para a sua terra. Ela chorou, ela beijou a sua sogra e ela resolveu voltar. Mas Ruth estava decidida no seu coração. O amor e a amizade que ela tinha pela sua sogra era tão grande, que vejam só o que ela disse para a sua sogra. Está aqui no livro de Ruth, capítulo 1, verso 9, diz assim mesmo. Desculpa, não é verso 9. Verso 16. Diz assim: disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Vejam só, vocês conseguem perceber na fala de Ruth que ela não adorava mais falsos deuses? Ela já havia ouvido falar do Deus vivo e verdadeiro. E ela já havia tomado uma decisão ao lado do Deus vivo e verdadeiro. A Bíblia não conta detalhes de como era o relacionamento de Noemi com Deus e se Noemi que falou a Ruth sobre esse Deus. Mas o que a gente sabe é que Ruth já conhecia esse Deus e ela estava determinada a adorar esse Deus. Olha só o que ela diz, eu vou ler mais uma vez. Onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então Ruth estava decidida a seguir esse Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. E quando elas chegaram em Belém, elas chegaram numa situação muito difícil, porque 2 mulheres sozinhas, sem ter nenhum tipo de amparo de ninguém. Quando Noemi entrou na cidade e ela foi reconhecida, as pessoas que reconheceram ela disseram, olha, não é esta Noemi? Sabe o que ela disse? Ela disse, olha, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Mara quer dizer uma pessoa amarga, porque ela achava que Deus tinha se esquecido dela. Então ela estava amargurada porque ela tinha perdido seus filhos, ela tinha perdido seu esposo, ela tinha voltado para a cidade dela numa situação muito difícil. Mas ela não estava nem percebendo ainda que Deus já estava sendo muito bondoso com ela. Porque Ruth era melhor do que uma
filha, Ruth a amava muito. Ruth era uma grande amiga que estava com ela o tempo todo disposta a ajudá-la, disposta a cuidar dela, a dar carinho, a dar atenção. E elas chegaram ali e Ruth percebeu que elas chegaram na época da colheita. E ela falou com Noemi, né? Será que não é bom que eu vá aos campos, tentar rebuscar, tentar colher alguma coisa para a gente? Sabe o que acontecia na época da colheita? Aquilo que caía no chão, as pessoas que eram mais pobres, as pessoas que eram necessitadas, elas podiam ir lá e recolher aquilo que estava caído no chão e levar para si, para poder se alimentar. E aí a Noemi concordou que Ruth poderia sim sair para tentar pegar alguma coisa para que elas pudessem se alimentar. E aconteceu de Ruth entrar no campo de um homem chamado Boaz. E ali ela começou a recolher algumas espigas, alguns grãos que estavam pelo chão, e ela trabalhava o dia todo com muita dedicação. E Boaz, quando chegou, cumprimentou os seus trabalhadores, abençoando eles, que ele era um homem muito bondoso, um homem abençoador. E ele perguntou quem era aquela moça que era desconhecida, não era uma das suas empregadas, não era uma das suas servas. E ele perguntou quem era aquela moça que estava ali colhendo. E o encarregado do trabalho falou que aquela era Ruth, nora de Noemi, e que ela estava ali trabalhando duro o dia todo. Sabe, aquele homem tão bondoso, ele disse que era para eles deixarem ela pegar o que ela quisesse, que não era para eles constrangerem ela, que era para deixar ela beber água nas vasilhas deles, que era para deixar ela à vontade. E ele também deu ordens que não era para ninguém fazer nenhum tipo de mal para Ruth. E ele foi falar com ela. Ele foi falar com ela e ele disse para ela não se preocupar, que ele já havia dado ordens aos seus empregados, que ela poderia colher à vontade nos seus campos. E ele demonstrou toda a sua bondade para com Ruth, disse que ela podia, que não era para ela entrar num campo de outra pessoa desconhecida, para ela não correr perigo em outro campo. E ela ficou muito feliz e muito agradecida com toda a bondade que aquele homem havia demonstrado para com ela. Sabe, crianças, Deus também tem demonstrado seu grande amor para conosco. Ele tem também nos demonstrado esse amor na sua palavra. Ele tem nos mostrado o que Cristo fez por nós, morrendo pelos nossos pecados, sendo bondoso para conosco, nos suprindo cada uma das nossas necessidades. Então é importante nós reconhecermos também a bondade de Deus. A bondade de Boaz nos faz lembrar da bondade de Deus para conosco. E sabe, crianças, quando Ruth voltou para casa, ela contou tudo para Noemi, né? Tudo que havia acontecido com ela. Ela trouxe bastante alimento e ela disse, olha, um homem chamado Boaz usou de muita bondade e misericórdia para comigo. Ela contou tudo que ele havia feito e que
ele havia dado ordens que ela podia beber água nas vasilhas dos seus empregados, que ela podia também colher no seu campo, que não era para ela ir buscar alimento e provisão em outro campo, senão no dele, que ali ele não ia permitir que ninguém fizesse nenhum mal para ela. E Noemi ficou muito feliz, porque ela se lembrou de como Deus é bondoso, que Deus não havia abandonado ela. Ela lembrou-se da bondade de Deus. Ela, sim, Deus está comigo, Deus está com Ruth. Ele tem nos abençoado, Ele tem nos agraciado com a sua bondade. Então, Ruth agora ela tinha onde ir todos os dias para poder trazer alimento para ela e para sua sogra, porque aquele homem tão bondoso, que era Boaz, um homem temente a Deus, ele havia permitido com que Ruth todos os dias fosse colher lá. E ele disse: olha, bem sei que você é uma moça muito especial, que você é uma moça cheia de qualidades, porque você tem sido boa com a sua sogra, você tem cuidado da sua sogra. Então Ruth se juntou com as moças que trabalhavam para aquele homem, e ali ela ia colher todos os dias. Só que sabe o que aconteceu? Enquanto Ruth saía para trabalhar, Noemi ficava em casa pensando, e ela lembrou-se que Boaz era da sua família, que ele era um parente e que ele podia ser o resgatador daquela família, o resgatador daquela moça. Sim, porque fazia parte da lei daquele povo de que o parente mais próximo, ele podia comprar a propriedade da família, e ele também poderia tomar, no caso da moça, né, que era a Ruth, em casamento. Ele poderia casar-se com ela, além de adquirir a propriedade da família. E quando Ruth chegou em casa, Noemi contou, ensinou para ela a respeito dessa lei que existia para o seu povo. Só que tem um detalhe, né, crianças? Para comprar algo, a pessoa precisa ter condições, não é verdade? Precisa ter condições. E também a pessoa tem que estar disposta, tem que querer comprar algo, não é verdade? Será que Boaz iria querer, mesmo tendo condições, será que ele iria querer, estava disposto a resgatar aquela propriedade e também tomar Ruth como sua esposa? O que vocês acham? Nós vamos descobrir ainda juntos, tá certo? Assim como para resgatar aquela família daquela condição, comprar aquela propriedade e resgatar aquela família para tomar conta daquelas mulheres, Boaz precisava ter condições e também estar disposto a fazer isso. Assim, o nosso Senhor, o nosso Salvador, era o único que tinha condições. Para ser resgatador, tinha que ser o quê? Tinha que ser parente também, né? Tinha que ser da família. E Deus sabia que para ser o nosso resgatador, teria que ser um homem como nós também. Teria que ser alguém que se tornasse homem como nós, mas alguém que não tivesse pecado. Essa era a condição para que a pessoa pudesse nos resgatar. E também ter a disposição para fazer isso.
E foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele era o único que tinha condições de nos resgatar para si. Ele era o único que poderia nos tornar amigos de Deus mais uma vez. Quebrar agora toda a opressão do pecado na nossa vida. Só Ele poderia ser o nosso resgatador. E se você ainda não aceitou Ele como seu resgatador, como seu amigo, como seu Deus, como seu único Deus vivo e verdadeiro, você precisa fazer isso. E se você já aceitou Ele como Salvador, você precisa também confiar nele, depositar toda a sua confiança, mesmo em meio às dificuldades, de que Ele pode te tirar dessa situação difícil e que Ele pode te colocar numa nova condição. Então, Noemi orientou a sua nora Ruth. Ela disse: olha, Ruth, você precisa fazer com que Boaz saiba que ele é o seu resgatador, que ele pode lhe resgatar. Noemi já tinha percebido que Boaz tinha algum interesse também por Ruth. Ele usou de muita bondade para com ela. E ela orientou: olha, você vista a sua melhor roupa, né? Você se arrume e você vá para o campo. E você vai ficar observando no final do dia onde Boaz vai se recolher para descansar. E aí você vai chegar, aproximar-se dele para fazer ele saber que ele é o seu resgatador. Então Ruth ficou de olho, né, na hora que Boaz terminou o trabalho e qual foi o lugar onde ele foi deitar-se para descansar. Quando ela viu que ele foi, deitou-se para descansar, ela aproximou-se dele e ela deitou-se aos seus pés e ela descobriu os seus pés. E ele, percebendo que havia alguém ali, ele perguntou quem é que estava, né? Quem estava ali, porque já era noite, ele não estava vendo muito bem. E ela disse que era a Ruth e que ele era o seu resgatador. E sabe de uma coisa, crianças? Aquele homem bondoso, ele estava disposto a resgatar Ruth. Ele estava assim disposto a resgatar Ruth. Só que ele também lembrou-se que havia um outro parente que era mais próximo, que tinha o mesmo direito que ele de resgatá-lo, ou melhor, tinha o direito na frente dele, né? Se esse outro parente quisesse resgatar Ruth, ele não ia poder fazer nada. Então ele disse para Ruth: olha, fica aqui até de manhã. E quando foi de manhã, ele encheu ela de alimentos, colocou no seu manto muitos alimentos e disse: olha, volta para tua sogra que eu vou tentar resolver essa situação com esse outro parente. E se ele quiser te resgatar, eu não vou poder fazer nada. Mas se ele não quiser te resgatar, eu mesmo vou resgatar você. Ai, Ruth deve ter ficado muito apreensiva, já pensou? Vai ter que esperar o dia todinho para saber qual a solução que seria dada para a sua vida. E ela voltou para sua sogra e ela mostrou os alimentos que ele havia entregado para ela, mandado de presente para ela e para sua sogra. E ela contou tudo e ela disse: Ruth, te acalma, não fica preocupada. Fica tranquila, porque hoje mesmo ele vai resolver toda esta situação. Hoje mesmo ele vai te dar uma resposta. Então ela, como uma boa amiga também, ela procurou acalmar Ruth para que Ruth não ficasse ansiosa e pudesse esperar a solução que Boaz traria. E como era de costume naquela época, as pessoas que queriam fazer algum tipo de negócio, elas se reuniam na porta da cidade. Então, na porta da cidade sempre havia muita gente, muitas pessoas passavam por lá
E também sempre tinham aqueles homens que eram chamados para testemunhar os negócios que eram feitos. Então Boaz ficou ali aguardando para ver se o seu parente ia passar. E aconteceu sim que o seu parente passou lá e ele chamou: olha, eu preciso tratar de um negócio com você. E aí ele disse: olha, Noemi, mulher de Elimeleque, voltou de Moabe e agora ela quer vender as suas terras, porque lá morreu os seus filhos e o seu marido, e ela quer vender a sua propriedade, e você é o resgatador. Aí o parente ficou feliz, ele disse: eu quero resgatar sim essa terra para mim. Boaz deve ter ficado nervoso nessa hora, né? Porque ele queria resgatar a Ruth para ele. Aí ele disse: mas eu tenho mais uma coisa para te contar. Quando você resgatar a terra, você também terá que casar-se com a viúva do Malom. Você terá que casar com a Ruth. E, pelo costume, a terra não seria dele, a terra seria dos filhos que nascessem da Ruth. Aí ele ficou pensativo, ele disse: sendo assim, eu não quero resgatar essa terra. E aí, diante daquelas testemunhas, eles fizeram uma coisa muito esquisita. Hoje a gente assina um papel lá no cartório, né, para registrar algo que a gente faz, alguma negociação. Nós registramos no cartório. Lá eles usavam as testemunhas, né, eles falavam em alto e bom tom e eles trocavam as sandálias. Um entregava a sandália para o outro. Então, naquele momento, Boaz disse, diante das testemunhas, né, vocês são minhas testemunhas, que esse parente, ele não quer o direito de resgatar essas terras e nem a viúva, e que eu mesmo vou fazer isso. Ele ficou muito feliz, porque agora ele podia resgatar Ruth. Né? E foi isso que ele fez. Ele casou-se com Ruth, ele comprou aquelas terras e agora ele mesmo cuidava de Ruth e de sua sogra. Que alegria, que felicidade, que mudança na história dessas duas mulheres, dessas duas amigas, não é verdade? Quem operou todas essas mudanças na vida de Noemi e Ruth, crianças? Quem operou todas essas mudanças foi o próprio Deus. Porque agora Boaz comprou a terra de Noemi, casou-se com Ruth e trouxe as duas para o cuidado dele. Agora ele quem cuidava de Noemi e de Ruth. Ele mesmo cuidava com amor, porque ele a amava, ele amou Ruth. Não é verdade, crianças? Então Deus também quer resgatar a cada um dos perdidos. Deus também quer trazer para junto de si aqueles que estão perdidos nos seus delitos e pecados. Então é muito importante a gente compreender. Boaz nos faz lembrar da bondade de Deus e de como Deus está nos oferecendo esse presente. Então a vida de Noemi e Ruth agora é uma vida diferente. Mas por que a vida dela se tornou uma vida diferente? Porque Ruth tomou uma decisão. Tomou uma decisão de seguir ao Deus vivo e verdadeiro, de seguir ao Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em João 14. João 14. De 2 até 4. Você também, criança, precisa tomar uma decisão, assim como Ruth tomou uma decisão. Tá?
Você precisa tomar uma decisão junto a Deus. Você precisa confessá-lo como seu Senhor, como seu Salvador, como o único que pode te resgatar. Vamos ler o que diz lá João, diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Assim como Boaz resgatou aquela família, aquelas duas mulheres, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer te resgatar. Ele se ofereceu como sacrifício, como nosso resgatador, para morrer no nosso lugar. Mas o nosso Senhor, Ele não está morto. A Bíblia diz que Ele ressuscitou. E como a gente acabou de ler agora na sua palavra, Ele foi nos preparar um lugar. Mas Ele só pode levar para junto dEle, para essas muitas moradas que Ele está preparando, aqueles que, como Ruth, tomarem uma decisão de seguirem ao único Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. Então você, criança, que ainda não tomou essa decisão, você precisa tomar. Você precisa pensar a respeito de Deus, do Deus vivo e verdadeiro que está te oferecendo a salvação. E você, criança, que já aceitou Jesus como Salvador, você deve escolher andar pelos caminhos que Ele preparou para você. Como é que eu sei quais são esses caminhos, tia? Lendo a sua palavra, lendo as suas instruções, procurando ser obediente à sua palavra, buscando ser mais amigo de Deus do que amigo das coisas deste mundo, das pessoas que são inimigas de Deus. Nós não devemos nos associar com pessoas que são inimigas de Deus, que são desobedientes a Deus, que são zombadores do nosso Deus. Tá certo, crianças? Eu espero que essa palavra seja aplicada no coração de vocês. E não só no de vocês, mas no meu também. Que a cada dia nós possamos ser mais e mais amigos de Deus. Tá certo? E agora eu vou pedir para a Gabriela cantar um corinho de encerramento, para que fique bem guardadinho, né, tudo que a gente falou hoje dentro da nossa mente e do nosso coração. É muito bom aprendermos da palavra de Deus, ouvirmos a palavra de Deus. E é muito importante que a gente guarde a palavra de Deus nos nossos coraçõezinhos e que principalmente não só guardar, mas praticar tudo aquilo que nós aprendemos na lição de hoje. Vamos cantar mais um corinho para fixarmos, aprendermos nesse corinho que devemos fixar a palavra de Deus no nosso coração. Boa semana, crianças, e guardem a palavra de Deus nos seus corações.
MGO. Um amigo é aquele que tem prazer em ajudar. Atencioso e alegre ele vem, querendo abençoar. Tô entendendo, Ana. Um amigo é aquele que diz a verdade para mim. Mesmo que eu não goste de ouvir, ele me ama e quer me corrigir. Nossa, que legal, Ana. Um amigo é sempre querido, ele tem o seu lugar. A vida sem um amigo seria tão difícil, nem dá pra imaginar. Ah, não dá pra nós não. MGO. Amigo, amigo, AMGO. Tem mais, hein? Um amigo é aquele que sabe perdoar. Ele quer fazer as pazes e continuar a brincar. Ele é amigo. Nossa, é assim que é ser amigo? Um amigo é aquele que escuta o que tenho pra falar. Ele tem muita paciência quando eu preciso desabafar. É verdade, Ana, é verdade. Um amigo é sempre querido, ele tem o seu lugar. A vida sem um amigo seria tão difícil, nem dá pra imaginar. Nós precisamos mesmo de amigo. AMGO.